Filipenses, na carta de Paulo à igreja de Filipos, no capítulo 4. E nós vamos ler os versículos de 10 a 20. Amém? E se você tiver disposição, eu convido você a se colocar em pé, em reverência ao nosso Deus que se faz presente neste lugar. Filipenses 4, dos versos de 10 a 20. E assim diz a palavra de Deus: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra de Deus para mim e para você, e que Ele se manifeste nesta noite. Amém? Você pode se assentar. Quando o pastor Silvio me convidou para estar aqui com vocês, e olha que já tem um tempo, já foi ano passado, né? Eu entrei em oração, porque eu creio numa palavra revelada, amém? Eu creio num Deus que conhece cada uma das nossas necessidades e da realidade na qual nós estamos inseridos. E a grande questão é que Deus tem uma palavra revelada todos os dias para nós. Por isso que a gente fala que a palavra de Deus ela é viva. Porque é possível você abrir o mesmo texto e a cada dia Deus revelar coisas novas. Então eu falei, Senhor, o que tu desejas para esta igreja que o Senhor ama? Que o Senhor ama ao ponto de acolher, de corrigir e de edificar. Porque, queridos, é para isso que existe a profecia. A profecia, ela exorta, ela consola e ela edifica. E segundo os estudos, pastores são profetas, que trazem palavras de exortação, de consolação e de edificação. E eu, como profeta que sou, não poderia estar aqui senão para dizer algo que Deus compartilhou, que Ele deseja que esta igreja viva. E vocês estão celebrando 75 anos de idade. É um jubileu de diamante, é uma data marcante. E quando eu penso em alguém com 75 anos, eu penso no meu pai, que está próximo a chegar nesta idade. E o meu pai, ele tem um vício, ele tem uma força. Ele tem 10 netos e consegue jogar bola com 70 e poucos anos com seus netos ainda. E o meu pai, desde pequeno, eu vejo ele fazer a seguinte oração: que na velhice eu dê frutos, seja cheio de seiva e de verdor. É um salmo. E desde pequeno eu vejo meu pai orar esse salmo. 75 anos significa, queridos, que muita coisa já se passou, muitas lutas já foram vencidas, muitas batalhas já foram travadas e muitas vitórias foram conquistadas. 75 anos deveria ser, ou deve ser, uma idade de maturidade. Amém? Quando eu venho para uma igreja que está celebrando 75 anos, eu penso que deva ser uma igreja madura.
E pensando nesse contexto, eu trouxe então da parte de Deus esse texto de Filipenses que Deus compartilhou comigo. A igreja de Filipos foi a primeira igreja que Paulo gerou na Europa na sua segunda viagem missionária. Quando ele tem uma visão que um homem em Atos diz, passa a Macedônia. Então Paulo obedece, ele passa a Macedônia e ele vai até Filipos. Então Filipos é como se fosse a menina dos olhos de Paulo, porque é a primeira igreja estabelecida na Europa. Mas, queridos, quando Paulo escreve esta carta que eu e você acabamos de ler hoje, ele já está preso em Roma. Não preso num calabouço ou numa cela, mas ele está numa prisão domiciliar, que permite que ele tenha um certo trânsito ali em Roma e que ele envie cartas e receba cartas. E é nesse contexto de prisão e já num contexto de maturidade, ou seja, Paulo já não era mais um jovem, ele já não era mais Saulo, ele já não era um jovem que estava aprendendo aos pés de Barnabé, sendo discipulado por Barnabé, ele já era um homem maduro, um homem já próximo aí aos seus 70 anos. E é nesse contexto, então, que ele está aprisionado em Roma, e ele manda esta carta para Filipos, e é uma carta reveladora. É uma carta de gratidão, primeiramente, porque Paulo diz que ele se sente alegre, porque aquela igreja, mais uma vez, aí versículo 10, renovou o favor para com ele. Que favor é esse? Mais uma vez aquela igreja manda dinheiro. Mais uma vez, aquela igreja supre as necessidades materiais de Paulo. E o texto diz que por 2 vezes anteriores a essa igreja fez isso também, encaminhando dinheiro para Paulo quando ele estava em Tessalônica. E agora, mais uma vez, Paulo preso, manda-se então esse recurso para que Paulo tenha então condições de passar por esse período de uma prisão domiciliar. O que vocês talvez não saibam e que o texto não revele é que nesse mesmo período a perseguição aos cristãos tinha se acirrado por toda a região, não só pela Europa, mas também pela Galileia, pela Judeia, a região da Ásia. E a igreja de Filipos também estava passando por um momento difícil, aonde o Império Romano estava perseguindo e matando os cristãos. E aqui é um dado muito interessante, queridos, porque no meio da luta, no meio da batalha, a generosidade se mostra, então, presente. E é no meio da luta, e é no meio da batalha, que Deus, então, queridos, deseja derramar da sua presença de uma forma superabundante. Amém? A gente fala de superabundante graça. Estamos cantando, inclusive tem uma música que fala sobre isso. E muitas vezes nós achamos que a superabundante graça se dá nos momentos onde temos fartura. Mas muitas vezes a superabundante graça acontece nos momentos em que existe escassez, ausência, dificuldade, lutas, perseguições. E é isso que Paulo está dizendo para esta igreja. Olha, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E aqui, queridos, eu quero dizer para vocês que o que o Senhor compartilhou comigo é a importância de nós termos contentamento em toda e qualquer situação da nossa vida. E isso só é possível quando há maturidade. E maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com intimidade. Maturidade espiritual, maturidade emocional. Queridos, Guaratinguetá, ao completar 75 anos, já passou por muita coisa, não é verdade? Vocês com certeza tiveram pastores que quando eles foram embora, vocês choraram a ida deles. E com certeza passaram pastores e líderes e pessoas por aqui, que quando foram embora deixaram marcas duras de serem superadas. Isso quer dizer que durante esses 75 anos a identidade de vocês foi sendo forjada, tanto na abundância quanto na escassez. E é na maturidade que a gente então entende uma direção de Jesus para os discípulos lá no Evangelho de Mateus,
Lá no capítulo 5, quando Jesus diz assim: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai nos céus. Mateus 5,48. Durante muitos anos, eu achei que perfeição cristã tinha a ver com ausência de falhas. Mas não é esse tipo de perfeição cristã que Jesus está, então, ensinando aos discípulos. Perfeição, queridos, essa palavra perfeitos no grego é teleios, ou teleios, que significa plenamente desenvolvido, ou amadurecido, ou completo, ou maduro, ou adulto. Então, quando Jesus diz, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, Ele está dizendo, sede maduros, como maduro é o Senhor. Sede adultos, sede amadurecidos. E o desejo de Deus para nós é que nós sejamos maduros em tudo. E maturidade tem a ver com satisfação, com contentamento. E Paulo, então, aqui nesse texto que nós lemos, revela alguns princípios espirituais para que nós tenhamos contentamento, ou seja, maturidade cristã. Vocês estão celebrando 75 anos. É tempo agora de celebrar, amém? É festa. Não é tempo mais de ficar olhando para trás e ficar pensando no passado, nas feridas que lá atrás ficaram, ou nas dores que estão enraizadas. 75 anos é tempo de celebração, de regozijo, de adorar o Senhor, porque até aqui o Senhor tem sido bom para com vocês. E é disso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, durante toda essa caminhada, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei passar por necessidade, por fome, por escassez, como eu sei também andar na abundância. Mas em todas essas coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo uma realidade espiritual de igrejas mimadas. E eu digo isso com toda a audácia profética. Que quando os dias maus aparecem, nós abandonamos rapidamente a nossa fé no Senhor. Rapidamente maldizemos a Deus. Rapidamente murmuramos. E rapidamente, assim como o povo no deserto, esquecemos dos milagres que Deus executou até aqui. Por isso a importância da maturidade no contentamento. Porque estar contente, queridos, e ter maturidade levam-nos a um novo patamar espiritual. Quando vier a luta, não seremos abalados. Vocês conhecem a música? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. É isso. O contentamento faz com que no meio da provação nós não sejamos abalados. E como é que eu não sou abalada? Primeira coisa, Paulo compreendeu a importância do corpo e da dependência do corpo para viver. Queridos, maturidade é saber depender um dos outros e não andar só. Paulo estava preso. E em nenhum momento ele se tornou orgulhoso em não receber a ajuda que aquela igreja lhe ofereceu naquele momento. Mas muitas vezes nós estamos na igreja de domingo a domingo, estamos passando por luta na nossa casa, estamos passando por dificuldade no trabalho, está faltando dinheiro, e nós não comunicamos as nossas necessidades, ou por vergonha, ou por medo, ou por orgulho, porque achamos que como os filhos de Deus temos que dar conta de tudo, temos que suportar tudo, e isso é uma mentira. Isso é uma mentira que você conta para você, e é uma mentira que o diabo coloca no seu coração, porque como corpo, queridos, nós estamos, como diz Colossenses, com juntas e ligamentos ali bem ligados. Somos dependentes uns dos outros.
O mundo hoje diz, seja independente, tenha o seu dinheiro, tenha o seu apartamento, tenha a sua casa. Mas o reino de Deus está dizendo para mim e para você, dependa um do outro, compartilhe sofrimentos, chore com os que estão chorando, se alegre com os que estão se alegrando, não ande sozinho. Compartilhe as alegrias e as mazelas do seu coração. Temos uma igreja imatura, que acha que é na força do seu braço que as coisas são conseguidas. Mas eu quero lembrar a você que a igreja é do Senhor. E Ele mesmo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Por isso, o trabalho é dEle. O poder é dEle. O Espírito é derramado por Ele. Mas quando andamos juntos e somos maduros em partilhar tanto as alegrias quanto os sofrimentos, nós somos fortalecidos na unidade. Efésios 4 diz que precisamos ser um para que o mundo creia. Não há como ser um, queridos, só no momento bom. É preciso ser um quando as coisas estão ruins. É preciso ser um confessando pecados. Precisamos de uma igreja que acolha a debilidade. Perfeição não é ausência de falhas. Perfeição é desejo de maturidade. E dentro do processo de maturidade existe o ato de se confessar pecados. Eu trabalho muito, queridos, na área de libertação e na área de cura da alma. Esse é o meu dom. E invariavelmente, quando você vai expulsar demônios de alguém, ou quando você vai trabalhar a libertação de alguém, você vai visitando as raízes, ou seja, as brechas por onde esses demônios entraram, invariavelmente, falta de perdão. Raiz de amargura. Pessoas que não liberam umas às outras. E que automaticamente não confessam, que estão magoadas, estão feridas. Maturidade, contentamento, tem a ver com não andar sozinho. Tem a ver com confessar pecados. Tem a ver com ser humilde. Tem a ver com render-se ao cuidado do outro. Ah, pastora, mas você não conhece, aqui na igreja tem muita gente que vai sair falando da minha vida aí para todo mundo. Infelizmente, queridos, tem joio no meio do trigo. Mas não é meu papel e nem o seu tirar esse joio. É do Senhor. Mas é possível que você encontre um amigo ou uma amiga espiritual neste lugar, que possa te acolher no meio do seu sofrimento. E possa levar você a ter contentamento, mesmo no meio das batalhas. Segunda coisa, é que Paulo aprendeu a ser grato e a amar o que ele já havia recebido da parte de Deus. Nós vivemos num mundo muito consumista. Você precisa ter consciência dessa realidade, que o diabo, ele age no meio do consumismo. Então, nós estamos o tempo inteiro desejando alguma coisa. Eu quero um sapato novo, eu quero um carro novo, eu quero um celular novo, eu quero uma namorada nova. Tem gente trocando. Ou uma esposa nova, ou um marido novo, porque esse já não mais me satisfaz. Contentamento e maturidade tem a ver com nós desejarmos aquilo que nós já possuímos. Alguém aqui tem uma coisa bem velhinha que gosta muito e que não dá para ninguém? Eu tenho. Eu tenho algumas coisas que quando eu olho eu falo, como eu amo. Semana passada meu esposo bateu o carro. Ele não estava passando muito bem, estava voltando do hospital. Ficou meio desatento, e aí ele bateu o carro, e o nosso carro, então, graças a Deus, tem seguro, a gente levou para a oficina para consertar. E durante uns dias, então, irmãos, nós não conseguíamos acessar o carro da seguradora. E aí, como eu já aprendi a ser madura espiritualmente, eu liguei para uma irmã da igreja, que tem um carro lá, um Fiestazinha, que tem 18 anos que ela tem esse carro. Ela comprou um K0 e agora ela tem um Fiestazinha lá guardado. E eu falei, irmã Marilene, batemos o carro, precisamos do seu carro, você pode nos emprestar? Mas é claro, pastora, a senhora quer que eu leve aí? Eu falei, por favor, se puder trazer na minha casa, melhor ainda. E lá foi ela com aquele carrinho vermelhão, sem ar-condicionado, sem direção hidráulica. Mal o freio de mão a gente consegue puxar.
Mas, queridos, que alegria, que bênção do Senhor passar uma semana com aquele carro, me levando para tudo quanto é lado. Mas num determinado momento, um dia, quando eu fui buscar a minha filha Alice, de apenas 2 anos, ela entrou dentro do carro e falou: mamãe, eu não gosto desse carro não. Eu gosto do nosso carro. Do nosso carro velhinho. Um Classic, queridos, pretinho. E eu vou dizer, é bom demais aquele carro. Glória a Deus por aquilo que nós já temos. Glória a Deus pela esposa que Deus te deu. Glória a Deus pelo marido que você tem. Glória a Deus pelos filhos que você tem. Glória a Deus pelo seu trabalho. Glória a Deus pela sua casa. Glória a Deus pela comida que Deus tem posto cada dia na sua mesa. Existe um filósofo chamado André Comte-Sponville, que escreveu um livro chamado Felicidade Desesperadamente. E nesse livro ele fala de como adquirir felicidade. E uma das regras é: se é feliz quando se aprende a desejar aquilo que se já possui. Em outras palavras, é você trazer à memória o que Deus já fez por você. É você olhar, queridos, para a sua vida e ver quantos milagres Deus já realizou. E ao olhar para esta igreja, que antes de eu vir aqui não estava reformada dessa forma, e ao olhar para este templo, eu imagino quantas coisas Deus já fez neste lugar. Mas muitas vezes nós preferimos lembrar os problemas, as dificuldades, do que dar glória a Deus pelas bênçãos que Ele já manifestou aqui. 75 anos é tempo de maturidade, é tempo de contentamento, é tempo de não andar sozinho, e é tempo de glorificar a Deus por aquilo que Ele já fez. Mas Ele é tão bom, queridos, que Ele continua fazendo. E vai fazer até o dia em que Ele voltar para nos buscar. Qual tem sido a sua murmuração? Abandone-a. Comece a trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Lembre-se dos feitos do Senhor. Lembre-se dos momentos de dificuldade em que Deus proveu a sua vida. Terceira e última coisa, queridos, é que Paulo aprendeu que o contentamento é obra de Deus em nós. Não é só por aquilo que fazemos, por aquilo que conquistamos, ou pelas relações que nós estabelecemos uns com os outros, mas é obra do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Em Atos, Jesus orienta os discípulos que permaneçam em Jerusalém, até que do alto venha o quê? Dunamis, poder, ou força maravilhosa, ou poder miraculoso na tradução grega. E isso, queridos, é advindo do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Por isso é que Paulo declara: tudo posso naquele que me fortalece. Porque há sobre a minha vida um Espírito que me faz passar por todas essas circunstâncias. Paulo, queridos, está declarando e agradecendo àquela igreja o favor que lhe foi ofertado pelos irmãos, mas ele também está dando uma lição. Olha, tudo isso é advindo da glória do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso no versículo 19, ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Queridos, isso é importante. Nós precisamos, como igreja, caminhar pela fé. Amém? Você pode dizer: é pela fé. É pela fé. Não é somente pelo que você conhece. Não é somente pela força do seu braço. E nós vivemos uma sociedade meritocrática. O que é isso? Somos valorizados por aquilo que produzimos ou fazemos. Mas esse é o valor do reino deste mundo. Mas o reino de Deus não é meritocrático. No reino de Deus nós temos um amor imerecido. É um amor ágape. Um amor que ama aquilo que não é amável. Você consegue entender isso? Deus ama aquilo que não é amável.
E nos convida a amar da mesma forma. Ai, pastora, mas é tão difícil não, queridos. Quantas vezes o meu marido não foi amável para comigo? Quantas vezes a forma que os meus filhos tratam ou respondem não é amável? Quantas vezes algum membro da igreja traz uma palavra ou age de uma forma que não é amável? E Jesus está dizendo, devemos amar como Deus nos amou. Deus amou aquilo que não é amável. E Ele continua amando aquilo que não é amável em mim e em você. Mas de alguma forma, nós achamos que se formos bonzinhos, Deus vai ser bom conosco também. E que se formos mauzinhos, Deus então vai despejar sobre nós a sua fúria. E o fogo dos seus olhos vai cair sobre nós. Não, queridos. O Deus que eu conheço é Pai. É Abba. Amém? Você conhece o Abba? Pense no seu filho. Quando ele fez uma malcriação com você. E você muitas vezes fica chateado, entristecido, mas não deixa de amar. Deus é assim conosco também. Muitas vezes, nós ferimos ao Senhor. Muitas vezes entristecemos o Espírito Santo de Deus. Mas isso não muda em nenhum momento o amor que Ele tem por mim e por você. 75 anos é tempo, queridos, de nós compreendermos a profundidade, a altura, a largura desse amor. Deus nunca abandonou essa igreja. Deus nunca deixou de estar aqui. E Ele continuará agindo sobre aqueles que creem no seu nome e que verdadeiramente se entregam a Ele. Onde foi que Deus pediu para vocês andarem sozinhos? Onde foi que Deus disse que não estaria no meio das falhas desta igreja? Onde foi que Deus disse que Ele não poderia reconstruir, remir ou refazer qualquer coisa? Quando estava orando pelos casais, eu disse, eu gosto muito da passagem, quando o anjo chega para falar com Maria, e Maria diz que ela era apenas uma menina, e o anjo diz, porque para Deus não haverá impossíveis em nenhuma das suas promessas. Quais são as promessas que Deus tem para este lugar? Quais são as promessas que Deus tem para a sua vida? Eu quero te convidar nessa noite a descansar no Senhor. Amém? Porque nós andamos muito atribulados por aí, angustiados. Essa semana que o carro bateu, quando o Tiago chegou em casa, a primeira coisa que eu perguntei é, o que o médico disse? Ele estava com um quadro de sinusite. Eu vou tomar prednisolona. O médico falou que não precisa de antibiótico. E aí ele sentou no vaso do banheiro e ele olhou para baixo e ele disse assim, aconteceu uma coisa. E meu coração já veio aqui, né? Começou a saltar no estômago. Eu falei, o que aconteceu? Eu bati o carro. Queridos, eu quero confessar um pecado para vocês. Naquele momento eu fiquei muito brava. Muito irada. Porque quem cuida do carro na minha casa sou eu. Quem leva o carro para a oficina, quem faz manutenção, quem alinha, quem balanceia, quem faz cambagem, quem troca pneu, sou eu. E eu fiquei pensando assim, por que falta de cuidado? E o meu marido conhece os meus olhos já, e o meu olhar para ele mudou. E eu comecei a falar um pouco mais firme com ele, e num determinado momento ele falou assim, você está vendo como você está falando comigo? E eu falei, é verdade. E naquele momento, queridos, eu quero dizer para vocês com um pesar no meu coração. O Espírito Santo falou comigo o que era mais precioso para mim. O meu carro e não o meu marido. E eu então ajoelhei ali e eu falei, amor, me perdoa. Porque o carro a gente dá um jeito, a gente consegue outro, mas você não tem preço. Você não tem preço. E ali eu fui me acalmando, fui acalmando meu coração.
E depois que o Tiago então almoçou, porque nem almoçado ele tinha, eu entrei dentro do quarto e eu falei: Senhor, como eu sou desgraçada, como eu sou pecadora, olha como há idolatria no meu coração. É só um carro, é só uma coisa. E queridos, nós estamos vivendo numa época onde nós damos valor para as coisas e colocamos preço nas pessoas. Mas vamos inverter a realidade? As pessoas não têm preço, as coisas têm. E Deus pode nos dar tudo aquilo que estiver no nosso desejo do coração, porque Ele é o dono do ouro da prata. E como diz ali, Ele há de nos suprir em toda a sua riqueza e glória cada uma das nossas necessidades. Glória a Deus pela vida da Marilene, que me emprestou o Fiat dela, o Fiestinha dela. Glória a Deus pelo seguro do carro, que já me possibilitou pegar um outro carro enquanto eu estou aguardando o meu. Glória a Deus pela oficina. Glória a Deus porque o meu marido bateu o carro. Glória a Deus porque ele está bem. Glória a Deus porque o Senhor me confrontou. Glória a Deus porque eu tenho oportunidade de arrependimento. Porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Você pode dizer isso? Tudo posso naquele que me fortalece.